Gente, alegra, a gente fica com o coração pulsando, né, ao ver a diversidade de pessoas e segmentos que estão aqui, e especialmente o interesse, né, porque você vem para um evento porque você se interessa pelo assunto e pelo que vai ser tratado nesses dias, né. Então, a gente agradece já de antemão o interesse de todos vocês de estarem aqui. Nós vamos fazer, né, Daniel, o melhor possível para que esses dias sejam prazerosos, sejam menos cansativos, apesar de estarmos estudando uma lei, que não é nada agradável, né? Mas é importante que a gente tente fazer o melhor. E é isso que nós vamos tentar fazer. Antes de nós começarmos a ler a lei, a pensar nessas alterações, nós achamos importante trazer para vocês um pouquinho do histórico, né? Por que esses dois estão aqui falando da Lei 13.019, como surgiu, enfim... Qual foi o processo que foi deflagrado para que chegarmos até aqui, né? Como que a gente se envolveu nesse tema? E nós trouxemos um pouquinho da história da própria plataforma para o novo marco regulatório, que é uma iniciativa das organizações de sociedade civil para o governo federal, né? Então, nós vamos trazer um pouquinho do que trata esse caminhar, né? Então, aonde que começou a plataforma? Começou em 2010, no momento que nós passávamos por um processo eleitoral no país, e que nós assistíamos todos os segmentos da sociedade civil apresentar propostas para os presidenciáveis e pedir a eles o comprometimento aos seus segmentos, e nós, enquanto organizações de sociedade civil, não tínhamos ainda, em nenhum processo, ainda conhecimento de termos nos unido para podermos pedir e propor alguma proposta para que eles possam aceitar e se comprometer em relação a isso. Então, em 2010, tinha já um projeto dentro da Fundação Grupo Esquel sobre o marco regulatório, no momento que sai pregão, aquele movimento todo. Então, tinha um grupo gestor, que falou, não, vamos tentar elaborar uma proposta e apresentar para os candidatos, né? Então, foi aí que surgiu a plataforma e que essas reivindicações foram embasadas de nós termos, no Estado brasileiro, uma política de Estado de fortalecimento dessas organizações. E o que nós pensávamos na época? Que essa política viessem com mecanismos que assegurassem a autonomia política e financeira das organizações. Porque toda a legislação que vinha e que nós tínhamos que seguir e que está proposto e que nós temos que colocar para frente, vinha com interferência, né? O Estado falava, vocês têm que seguir, o Estado tem que fazer pregão. E essa autonomia nossa, ao longo do tempo, foi sendo esquecida, né? Então, a Constituição prevê isso, mas nas nossas relações estava sendo esquecido. Então, essa política também deve, na nossa ideia, favorecer a independência, a autonomia e sustentabilidade das organizações. E, portanto, nós apresentamos algumas... Eu vou aprender até o final, mexer para cima e para baixo. Então, o que tinha, né, tem nessa plataforma? Tem, porque ela ainda está em vigor. Nós ainda não conseguimos avanços totais, a gente conseguiu fazer alguns avanços. A primeira coisa é que os processos e instâncias de participação cidadã forem efetivos, desde a formulação até a avaliação. Porque, muitas vezes, eu não sei vocês aqui, nós somos chamados durante o processo, né? A política já está pronta e nós somos chamados para ouvir, para ver se está tudo certo, e não participamos da formulação. Então, a gente quer que, nessa proposta, a gente participe de todo o processo da formação da política, né? A segunda coisa é que existam instrumentos de garantias à participação nas diversas instâncias. Porque, muitas vezes, as nossas lideranças participam dos conselhos de políticas públicas e são perseguidos. Nós temos conhecimentos de perseguições pessoais, familiares, então a gente pede que tenha garantia dessa segurança da participação, para essas nossas lideranças não sofrerem esses processos. E também nós nos comprometemos a estimular o envolvimento na cidadania com as causas públicas, criando esse ambiente de autonomia, de sustentabilidade, de fortalecimento das organizações. Então, esses três, eles estão marcados porque a gente identifica eles dentro da reforma política, que ainda está em processo, que ainda está em tramitação, né? Mas nós, enquanto plataforma, nós apostamos que é importante que sejam feitas essas alterações. Por outro lado, nós colocamos mais dois tópicos, que é
você ter acesso democrático aos recursos públicos. E não só ter acesso, e que os processos de prestação de contas e de fiscalização sejam não simplificados, mas adequados à realidade das organizações. Muita gente vem dizer assim, vocês não querem controle, vocês não querem prestar conta? Não, nós não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo que nós, enquanto organizações da sociedade civil, temos características diferentes do Estado. E, portanto, devemos ter acesso e processos de operacionalização adequados à nossa realidade. Não dá para impor às organizações coisas que estão sendo em vigência nessa relação Estado-Estado. Então, a gente quer que tenha um tratamento adequado. E, por último, a gente colocou que nós precisamos de um regime tributário apropriado e favorecido às organizações da sociedade civil, incluindo o aprimoramento dos incentivos fiscais a doações de pessoas físicas e jurídicas. O que nós estamos assistindo no cenário do Brasil? Todo um incentivo à iniciativa privada, a pequenos empresários, né, isenções diversas, e para as organizações de sociedade civil, nada. E nós trabalhamos com causas de interesse público, e não causas privadas. Então, o Estado, mais uma vez, não nos trata pelo menos, a gente fala, se tratássemos nós enquanto as pequenas empresas, nós já ficaríamos mais felizes. Então, nós estamos cobrando que também seja feito um tratamento diferenciado, uma vez que nós trabalhamos com questões públicas, né? Então, nós precisamos ter esse reconhecimento. Então, nós pedimos isso deles. Por outro lado, nós nos comprometemos simultaneamente, né? Não é só você pedir, você tem que dar também, né? Então, nós pensamos isso também enquanto nós construímos a plataforma. Que nós iríamos continuar nas causas de interesse público, porque são as nossas causas, é o nosso motivo de ser, né, consolidando a democracia e ampliando essa participação democrática. Para isso, nós nos comprometemos com a segunda questão, melhorar a nossa qualificação. Né, nós temos que participar, mas de uma forma mais qualificada. Então, nós temos que capacitar as nossas lideranças para que, nesses processos de mobilização da cidadania para interesse público, sejam participações qualificadas. Então, nós nos comprometemos, enquanto plataforma, a fazer esse processo de formação. E, por último, que nós também não só pedimos que nos tratam, pedimos que, além de nos tratar adequadamente com acesso a recursos, que nós também tenhamos práticas de transparência, autorregulação, para mostrar que nós, ao pedirmos esse tratamento diferenciado, nós fazemos essa transparência, a gestão adequada, prestamos contas, que nós não queremos nos eximir de dizer à sociedade o que nós estamos fazendo, como nós estamos fazendo, aonde aplicamos os recursos, né? Então, essas são as questões trazidas na plataforma, e nós apresentamos aos candidatos em 2010. O Serra e Dilma apoiaram a plataforma e se comprometeram, se eleitos fossem, colocar isso em prática. E como Dilma ganhou, ela criou, dentro da Secretaria-Geral da Presidência da República, um grupo de trabalho para pegar essas questões da plataforma, estudar e tentar fazer os encaminhamentos dentro do governo federal. Então, enquanto sociedade civil, esse grupo teve a formação, tinha a BONG, Caritas Brasileiras, SEBRAF, Fundação Esquel, GIF, várias organizações estiveram presentes nesse grupo e foram organizações que tiveram uma atuação forte nesse trabalho de 2011 e 2012, junto com a Secretaria-Geral da Presidência da República. E o mais importante foi a questão do processo que se deu com esse grupo de trabalho, porque toda hora batia no governo federal organizações diversas que pediam essa interlocução, né? Então, o governo dizia assim, olha, se quer falar do novo marco regulatório, é com a plataforma que vocês têm que conversar. É através desse grupo de organizações de sociedade civil que a gente está dialogando, nós estamos estudando para fazer as proposições. Então, foi muito interessante essa conquista do grupo de trabalho. Alguns avanços que nós identificamos nesse processo de 2010 até agora, né? Primeiro, todo o processo de apresentar, de dialogar nas campanhas eleitorais e tudo, e o próprio GT. O
O GT, para nós, como eu acabei de falar, foi realmente uma grande conquista, porque nós nos mostramos capazes de estar dialogando e construindo junto com o governo federal esse diálogo, essas proposições, né? Então, é claro que tem algumas coisas que com a lei ela já foi resolvida, mas nesta época tinha aquela coisa de pode pagar ou não pode pagar pessoal das organizações que estão envolvidas na execução dos convênios. Então saiu um decreto realmente dizendo, se está envolvida na execução, pode pagar. Não tem nenhuma legislação que contraria isso. Então houve um decreto que marcou isso. Porque vários legisladores, não pode, tal, mas não tinha nenhuma legislação. Então foi criado esse decreto. Foi criado dentro da uma ouvidoria de canal de uniformização e entendimento. Foi dentro da Controladoria Geral da União, né? Esse foi um processo que a gente utilizava para fazer algumas denúncias de coisas que estavam acontecendo, seja em nível federal, seja no nível dos estados e municípios, mas esse canal agora já não está mais tão ativo, não está tão forte, né? Capacitação de pessoal. No governo federal, a Escola de Administração Pública tem vários processos, depois eu vou colocar um link para vocês, de capacitação, seja nós, enquanto lideranças das organizações de sociedade civil, seja do próprio Estado. Por exemplo, o Dom Dimas falou que o Tribunal de Contas daqui já vai querer dar andamento a esse processo de formação. Então, isso é uma conquista. Até então, o Estado só pensava em trabalhar com os seus gestores, né? Então, está se abrindo esse espaço para nós, enquanto lideranças, ocuparmos esse processo de capacitação. A regulamentação da Lei do Acesso à Informação e Transparência de Gasto Público, hoje está tudo aberto, está tão transparente que, se você não for muito curioso, você não consegue enxergar, porque os dados estão aí. Agora estão públicos, estão nos sites, mas tem que ter um tempinho para você depurar cada informação, para você entender. Então, para nós é um avanço. Consultas públicas sobre o marco regulatório, seja no nível federal, seja no nível dos estados. A lei ficou em consulta pública, o decreto. Nos estados, nós estamos observando este mesmo movimento. Aí depois vocês podem nos atualizar aqui no estado como que se deu, né, a regulamentação. Tem uma nova FASFIO. O que é FASFIO? Alguém sabe o que é FASFIO aqui? É um estudo que tem IBGE, a BONG, que trata sobre a caracterização. FASFIO é Fundação, Associação Sem Fins Lucrativos. Então, nós conseguimos que esse estudo fosse atualizado, já existe um movimento de atualizá-lo novamente, para nós entendermos, quando a gente fala de organizações da sociedade civil, de que nós estamos falando. Então, eu vou falar um pouquinho dos dados, e a própria lei e a sua regulamentação. Então, para nós, enquanto plataforma, esses foram alguns avanços que nós conseguimos desse processo de 2010 até agora. Um pouco da FASFIO, né? Então, quando se faz o novo estudo das fundações e associações sem fins lucrativos, nós apresentamos alguns dados. Em 2010, então, de fundações e associações sem fins lucrativos, temos 290.700 organizações, que é fundação e associação. Essas 290 mil estão nas seguintes áreas. Primeira área principal, 30%, na defesa de direitos e interesses do cidadão. É a primeira área forte desse segmento. 28% são organizações religiosas. Tem um grande chamada aí para nós. 12%, quase 13%, de cultura e recreação. E 10,5% de assistência social. Dessas 291 mil, elas conseguem empregar 2,1 milhões de pessoas com carteira assinada. Sabemos que o cenário político hoje é outro, né? Houve uma baixa da empregabilidade no país e esse número alterou. Então, portanto, a gente espera um novo estudo para ter esse dado. Então, é bom classificar sempre esse dado de 2010, tá? Para que a gente hoje não esteja falando de um número pensando que seja 2016. Então, 2,1 milhões de pessoas com carteira assinada em 2010. Sendo que desses 2,1 milhões, 63% de mulheres. Então, é um dado interessante, né? Então, daí a gente tira que nas organizações de sociedade civil, a grande parte das pessoas ali envolvidas são mulheres. Que não é novidade quando a gente dá uma olhada, né, quando estamos nos nossos encontros.
pessoal ocupado, dessas 2,1 milhões, corresponde a 4,9% de todos os trabalhadores do Brasil. Lembrando sempre que esses dados são de 2010, tá, gente? Agora os números já estão diferentes. E 210 mil organizações da sociedade civil não possuem nenhum funcionário. Isso corresponde a 72% desses 290 mil. O que deixa claro que não é novidade para nós, que trabalhamos nessas áreas, que contamos com um grande número de pessoas voluntárias na atuação dessas organizações, né? Então, vem trazer o que nós já conhecemos. Lembrando que é 2010. Então, outro avanço na capacitação, igual eu falei para vocês, com o novo cenário político agora deflagrado pelo impeachment, a discussão e todo o envolvimento do governo federal com o marco regulatório, ele é deslocado da Secretaria do Governo para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Então, o que acontece? Lá dentro é onde nós temos o nosso queridíssimo, amadíssimo Siconv, né? Então, é o planejamento que tem toda a gestão do Siconv. Então, com essa preocupação, o pessoal do Ministério do Planejamento está com inscrições abertas para as organizações da sociedade civil de capacitações à distância do Siconv. São modulares, cada capacitação fala de uma área do Siconv e está nesse link que eu coloquei aqui. Depois dessa apresentação, vocês podem pegar, podem acessar. Essas inscrições estão abertas e nós sabemos que as organizações têm muita dificuldade, né, na utilização desse sistema, que é complexo, que tem muitos detalhes. E como é uma capacitação à distância, é uma oportunidade única de todas as nossas lideranças estarem participando. Por isso que eu achei interessante trazer, é uma coisa atual, está disponível, está aberto, então vamos correr para participar, porque daqui a pouco atinge o número máximo, né, da metodologia e eles fecham as inscrições. Posso passar, porque eu vejo que tem gente que está anotando. Então, o site o link é http://portal.convenios.gov.br/treinamentos/a-distância. Tá, eu vou passar para a gente dar continuidade, depois a apresentação vai estar disponível para vocês. E aí vamos falar um pouquinho da Lei 13.019, como que ela chega, como ela tramitou. Então, toda essa coisa da legislação, ela começa com a CPI das ONGs. Então, começa já ruim, né? Começa num processo de denúncias, de apuração de casos, quem está fazendo o quê, quem está desviando o quê. Isso acontece em 2003, né? Então, sai o autor do primeiro projeto de lei, o senador Aloysio Nunes. Ele tem o PL 3877 na Câmara em 2004, que veio do PL 07 de 2003. É uma confusão legislativa enorme. Mas o que é importante é destacar que esse processo começa com o CPI das ONGs em 2003 e vem se tramitando no Congresso vários PLs, novidades que de vez em quando a gente se pega com surpresas maravilhosas, né? Então, quando a gente constitui o grupo de trabalho da Secretaria-Geral, que nós fizemos parte em 2010, 2011, 2012, saiu o decreto 7568, que vem regular as transferências de recursos do governo para as organizações da sociedade civil. Já existia o 6170, então vem o 7568, que traz já alguns avanços e que pautou todo o debate da construção da lei. Foram esses debates que fizeram essa coisa movimentar. Então, a lei traz os instrumentos de contratualização. Então, ele tinha, com esse processo todo anterior, o substitutivo do Eduardo Barbosa, que foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e Família em dezembro de 2012, que foi também modificado pelo Rodrigo Hollenberg, o senador do Distrito Federal, que foi o relator do processo na Comissão de Justiça, Comissão de Constituição e Justiça, que foi aprovado finalmente em 2014. No meio do ano de 2014, é aprovado e vem a Lei 13.019, que nós vamos estar lendo, entendendo e estudando nesses 2 dias. Por isso que eu estou só passando o processo legislativo, né? Porque nós vamos entrar com ela em detalhes nesses 2 dias. Tá?
Só para vocês entenderem de onde surgiu essa lei também. Então, nós temos ainda algumas coisas para caminhar para frente, porque a lei traz esses novos instrumentos de contratualização, traz também procedimentos de prestação de conta, de acesso a esses recursos públicos, né? Mas ainda nós temos ainda algumas lutas para frente, e que nós contamos muito, muito, porque são temas que são mais áridos. Trabalhar com instrumento de contratualização é fácil, trabalhar com incentivos, tributação, são temas que nós sabemos que vão ser mais trabalhosos e, portanto, a gente precisa de todos juntos. Então, nós temos como responsabilidade, comprometimento e próximas pautas, primeiro, publicizar e assegurar politicamente os avanços. Tudo que aconteceu até agora, a lei. A gente sabe que no Brasil, lei que pega e lei que não pega. O que depende? A gente se envolver nesses processos para fazer a lei pegar, se ela é uma lei que nos interessa. Então, esse momento aqui com vocês agora é essa publicização, é fazer com que vocês entendam, cobrar do governo estadual, dos governos municipais, que façam com que essa lei pegue. Porque senão a gente vai ter uma lei que foi construída e que a gente acredita que tem avanços, mas ela não vai pegar, porque quando vem um decreto estadual, municipal, a coisa faz um retrocesso. Então, por isso que nós estamos aqui. E nós temos três grandes questões que nós temos que trabalhar para frente. Essa política nacional de fomento, que tem que ser uma política de Estado, é uma política que favoreça o fortalecimento das organizações, que as trate como devem ser tratadas, e a gente não está pedindo que não seja cobrado nada da gente, a gente está pedindo que seja cobrado mais adequadamente. Que as prestações de contas sejam adequadas, que essa relação com o Estado, os editais, nos respeitem. Né? Por isso que a gente quer uma política nacional de fomento das nossas organizações. E queremos também que nós comecemos a trabalhar e que temos que pensar que formas de financiamento, que incentivos tributários nós queremos para nós, para que a gente possa nos fortalecer, que a gente possa ter acesso a esses recursos que estão aí, disponíveis, mas às vezes são direcionados a alguns segmentos, e nós temos o direito de ter acesso a isso. E, por último, e aí incentivos fiscais, incentivo a doações de pessoas físicas e jurídicas, e que a gente também tenha um código de autorregulação, que ao seguir determinados procedimentos, a gente fala, poxa, aquela organização é uma organização diferenciada, tem suas contas públicas, tem os seus funcionários publicizados, relatórios de atividades, enfim, demonstra para a sociedade, aí a gente não quer demonstrar só para o Estado, não. A gente quer demonstrar desde aquela pessoa que a gente atende, ali diretamente, diariamente, sua família, sua comunidade, até o Estado. Então, é para a sociedade como um todo. Nós não estamos preocupados só em falar para o Estado que nós somos bonzinhos, fazemos certinho. A gente quer demonstrar à sociedade a nossa importância, a nossa forma de atuar. E a plataforma, ela é uma plataforma que é dinâmica, os 5 pontos ainda estão em pauta, e que as organizações que tenham interesse em aderir à plataforma, a adesão é pelo site, que está ali, www.plataformaosc.org.br. No momento que a organização adere a essa plataforma, ela ganha. E aí eu falo isso, eu sou meio suspeito para falar, você falar do seu próprio filho é ruim, né? Mas por quê? Quando a organização é signatária da plataforma, todas essas discussões, todos esses debates, tudo que a gente tem acesso, ela é circulado nessa lista de signatários. Então, são os primeiros a estarem em contato com essas coisas que a gente tem acompanhado, a gente tem buscado ir atrás, seja no Congresso, seja no governo federal. Enfim, nós estamos de olho, e não só a Esquel e o Daniel pelo Census e pela Unicafes, mas várias organizações. Então, saiu alguma coisa, a gente joga para os signatários da plataforma. Então, ao ser signatário, eu estou fazendo uma propaganda meio assim forte, tem acesso rápido a essas mudanças, a essas lutas que nós estamos colocando para frente. E nós vamos ter em agosto agora, em Brasília, um novo encontro nacional dos signatários. O convite ainda não saiu, deve estar saindo hoje ou amanhã. E ele está prioritariamente aos signatários, esse encontro, mas nesse momento, nesse novo cenário político, nós estamos abrindo as organizações da sociedade civil que têm interesse. O Comitê Facilitador, que está cuidando desse encontro, não tem recurso, a gente está fazendo vaquinhas e rifinhas para poder tentar apoiar, mas as organizações que tenham condições de ir, sintam-se já convidados,
e provavelmente eu passo para a Sônia para ela circular no e-mail de vocês, para que quem daqui tiver interesse em participar, nós vamos estar pensando na plataforma, pensando em estratégias, pensando na nova forma de atuar, pensando no governo interino, pensando nas diversas possibilidades que podem acontecer e como nós, enquanto sociedade civil, vamos nos posicionar enquanto plataforma. A gente sabe que cada organização tem o seu posicionamento individual, mas como nós estamos numa plataforma, nós temos que discutir isso enquanto plataforma. Eu agradeço, estarei com vocês aqui o tempo todo, para nós estarmos conversando, discutindo, estarei conduzindo os trabalhos com o Daniel também. E agora a gente passa para o Daniel já começar a falar sobre a primeira parte da lei.